Bom dia. Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer, alguma sugestão? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata. Primeiro projeto da pauta. Projeto de lei complementar, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o programa de ordenação dos engenhos publicitários nos núcleos urbanos pioneiros de Goiânia e dá outras providências. Na reunião da comissão do dia 13 de fevereiro de 2019, a vereadora Leia Klebia, ao relatar o processo, deixou de analisar a emenda aditiva, página 45, de autoria do vereador Clécio Alves. Isso provocou o envio do despacho da diretoria legislativa à comissão, solicitando informações sobre o acolhimento ou não da emenda citada. A comissão devolveu os autos à relatora para se pronunciar. A relatora apresentou um novo relatório, ressaltando pela constitucionalidade e juridicidade da propositura e, no mérito, pela sua aprovação, e não acolhimento à emenda aditiva apresentada pelo vereador Clécio, como também o não acolhimento da emenda modificativa apresentada pelo vereador Vinícius Cerqueira. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação e não acolhimento das emendas permanentes como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Próximo projeto de lei, de autoria do vereador Emilson Pereira, que estabelece normas de proteção contra incêndio nas unidades de ensino público do município e dá outras providências. A Lei Complementar número 014 de 92 institui o Código de Posturas do município de Goiânia e dá outras providências. Em seus artigos 97 e 98, assim estabelece: nos estabelecimentos de qualquer natureza, em todos os locais de acesso ao público, será obrigatória a instalação de equipamentos de combate a incêndio na forma estabelecida pela legislação específica. Artigo 98. As instalações dos equipamentos contra incêndio deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação e funcionamento. Como relator, o vereador Jorge Candiru solicitou diligência dos autos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás para se manifestar. A comissão oficializou a diligência no dia 18 de outubro de 2018. O Comando de Operações da Defesa Civil, subordinado ao Comando Geral, manifestou contrário à proposta, visto que a matéria está conflitante com a Lei Estadual número 15.802 de 2006 e normas técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Posteriormente, foi designada a vereadora Priscila TJ para emissão de relatório. Solicitou devolução dos autos ao autor para adequar as normas regimentais. O autor manifesta-se, citando o artigo 35, parágrafo 8º do Regimento Interno, devolvendo ao relator por emissão de relatoria. Desta feita, foi nomeada a vereadora doutora Cristina para analisar o processo. Ressalta que o projeto de lei em questão não deve prosperar, já que o poder público deve empenhar esforços para que tais estabelecimentos de ensino obtenham o respectivo certificado de conformidade emitido pelo Corpo de Bombeiros. Seu voto é pelo arquivamento. Em discussão? Em votação, aqueles forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 229 de 2018, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe no âmbito do município de Goiânia sobre o programa Banco de Leite Humano. Cumpre ressaltar por oportuna a existência da Lei 7.344 de 94, que dispõe sobre a política de aleitamento materno e dá outras providências. Ressaltamos ainda a existência da Lei 9.699 de 2015, que dispõe sobre a divulgação dos postos de coleta de leite humano na maternidade, nos ambulatórios e consultórios de ginecologia e pediatrias públicas e privados do município. Também está em trâmite neste parlamento o projeto de lei número 166 de 2012, de autoria do vereador Virmontes Cruvinel, que institui a maternidade, clínicas e hospitais do município de Goiânia que realizem partos o cadastro de doadores de leite humano da outras providências. O mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. A matéria não pode prosperar. Como relator, o vereador Zander Fábio solicitou devolução dos autos ao autor para adequar às normas regimentais. Houve a manifestação do autor que solicitou a essa comissão prosseguimento e aprovação de sua proposta. Reexaminando o conteúdo da manifestação, o relator votou pelo arquivamento. Na reunião da comissão do dia 20 de fevereiro de 2019, a vereadora Leia solicitou o pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, a vereadora solicitante não se manifestou.
O autor solicitou a remessa dos autos da diretoria legislativa para manifestar quanto à duplicidade ou semelhança de sua matéria em relação ao projeto de lei 166 de 2012. A diretoria legislativa informou que o PL número 166 foi arquivado, não restando óbvio o prosseguimento da presente proposta. Reexaminando a propositura, o relator solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Saúde. A comissão oficializou diligência no dia 23 de maio. A secretaria se manifestou contrária ao projeto. Por fim, o relator votou pela rejeição da proposta. Em discussão. Segundo o meu assessor jurídico, Anderson Salles Bocão, já existe um projeto de lei, né? Então, fazer um voto separado pelo arquivamento. Eu quero dar um pitacozinho para dizer o seguinte: os vereadores têm que ter assessores para fazer esse levantamento. Aqui, diretamente, o nego aprovando, apresentando projeto em duplicidade. É perca de tempo, é desgaste. Então, de forma assim, não precisa apresentar tanto em quantidade, mas em qualidade, pouco, mas que realmente traga resultado à população. Bom dia para todas e todos. Eu, na verdade, até acho que é isso, mas não é isso, Paulo. Eu acho que existe uma série de fatores, né? Nós ainda não temos um CIL que seja tão eficiente, um programa que seja eficiente, e muitas vezes uma vírgula, um ponto, uma palavra muda um projeto totalmente de... Então, eu até ontem conversava com o vereador Emilson, e ele me perguntava por que muitos dos projetos dele têm sido rejeitados. E eu falei, olha, esse projeto, eu acho que eu nunca peguei um projeto que eu dei tanta chance, né, Maite, dele poder ser recuperado, da gente poder ajudar, porque já existe o banco de leite estadual, municipal, uma série de ações, inclusive da iniciativa privada, que cuida disso. Já é uma realidade. É. Né? E, assim... Eu coloquei pela rejeição, mas eu até falei para o Hélio que eu tenho disposição de conversar com o Emilson e talvez ajudar, nós todos podermos ajudar ele, e talvez criar dentro do programa de banco de leite alguma coisa que ele queira, que seja importante para o vereador, mas, infelizmente, o projeto não há como prosperar. Mas o Hélio vai fazer um voto em separado. Questão de ordem, vereador Anderson Salles Bocão. Bom dia, presidente Sabino. Bom dia, vereador Hélio, vereador Zander, vereador Paulo Magalhães. E a nossa ilustre vereadora, a doutora Cristine, como seus assessores dos demais vereadores. Vereador Zander, criar uma lei, olha só, quando você tem uma atitude, um ato já que é feito pelo Estado, pelo município, que já é questão dos bancos de leite que já é existente, aí você quer criar uma lei para poder regulamentar essa ação. Mas quando eu faço isso, eu não posso fazer já quando tem uma lei. Não está aqui debatendo o mérito do projeto, estamos aqui vendo a questão da legalidade do mesmo. Agora, já tem lei, para que criar uma outra lei se já tem? Né? O vereador Emilson é meu amigo, é meu companheiro mesmo aqui dentro dessa casa, mas a gente tem que ver aqui essa situação. Eu vou conversar com o Emilson hoje, pode ter certeza. Obrigado. Nós estamos com uma pauta bem extensa, mas vou dar um exemplo aqui. A Maite pode dizer aqui. Tinha uma lei minha aqui que tratava com relação a maus tratos. A Tatiana foi lá e fez uma supressão de um artigo com relação aos animais que ficavam acorrentados. Uma coisa assim, adicionou na própria lei que já existia. Então, é isso. Então, de repente, ele pega essa lei e adiciona lá. Nós só não pode pasteurizar o leite, né? O leite materno, mas o resto tudo pode. Vereadora doutora Cristina. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem. Eu não poderia deixar de manifestar, porque o projeto anterior, também do mesmo autor, eu votei pelo arquivamento. Eu já até falei algumas vezes aqui na comissão, quando fui da outra legislatura também, os projetos deviam vir sem nome, né, para julgar o mérito realmente da constitucionalidade e legalidade. As ideias são boas, como na anterior, que é a questão de combate a incêndio, mas isso já é normatizado, isso já é lei federal, lei estadual. Então, nós não podemos incorrer nesse erro tão básico que é cometer ato inconstitucional ou duplicar projeto, duplicação de leis. Isso é constrangedor e expõe a nossa comissão, né? Então, tenho total respeito pelo vereador, as ideias são ótimas, mas não podem se tornar lei se já existe lei e a outra é lei federal. Não tem como, né? Por mais, até minha causa, mas não tem como ser favorável. Em discussão, o voto do vereador Wellington pelo arquivamento. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Arquivado.
projeto de lei número 043 de 2019, de autoria da vereadora Leia Clébia, que dispõe sobre a criação da plataforma digital Goiânia de Obras, Serviços e Compras. Em que pese a louvável iniciativa da autora da proposição, cumpre considerar que a matéria disciplinada no projeto de lei 043 de 2019 já constitui objeto de outras duas normas municipais, quais sejam a Lei 8.902, que dispõe sobre o portal Transparência do município de Goiânia, e a Lei número 9.262 de 2013, que regulamenta a norma federal que dispõe sobre o acesso à informação. Ainda que a proposição tenha por fim o aprimoramento da sistemática de repasse de informações via internet à população goianiense, entende-se que tal proposta deve ser vinculada por meio de proposta que altera as leis municipais já existentes, conforme caso. Foi designado pela comissão a vereadora Tatiana Lemos a apresentar relatório sobre a proposta em questão. Em sua análise, ressalta que os atos administrativos sejam conhecidos pela sociedade. Seu voto foi pela aprovação. Senhores, aproveitando que a vereadora Leia está aqui, eu acredito que a gente poderia devolver os autos, vereadora Leia, à Vossa Excelência, porque já existem duas leis sobre a criação da plataforma digital Goiânia Obras, um projeto de Vossa Senhoria. Só que já foi falado aqui pela Procuradoria que já existem duas leis do Portal Transparência. Para, ao invés da senhora fazer um novo projeto de lei, a senhora propõe uma emenda à lei existente. Porque aí, fazendo alteração na lei de acesso à informação, a senhora pode alterar os artigos e acrescentar na lei que já existe. Vereador Wellington. Perdão, vereadora Leia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Na verdade, a proposta do projeto ela é realmente diferente dos que já estão sendo apresentados. Então, na verdade, a vereadora Tatiana votou realmente pela aprovação. Então, assim, na verdade, eu queria fazer, então, um voto separado. Para devolução, o que a senhora gostaria? Não, na verdade, nós precisamos fazer um voto isso. separado. Não, mas eu vejo o seguinte, a senhora pode fazer essa alteração no projeto de lei ou a senhora quer que continue como está? Eu acho melhor a gente continuar como está. Foi um... Pode ser? A transparência ela é genérica, né? Toda informação pública, da administração pública, ela tem que ser transparente, tá no portal. Só que a plataforma de obras públicas ela é específica para serviços públicos, obras e compras. Então, que a lei da transparência ela aponta é diferente da proposta do projeto. Assim, mas não poderia ser criado um capítulo na lei, por exemplo, de acesso à informação? Então, é porque a lei de informação já é federal. Não, mas tem a municipal. Do Ageu. Vereador Ageu. Nos mesmos moldes da lei federal. Então, a proposta ela é específica. Inclusive, tem outro projeto na pauta que trata de informação. O município tem a competência para legislar sobre o interesse local. Não, competência a gente não questiona. É só o local mesmo. Ou uma lei esparsa, ou a gente acoplar essa lei à lei, à LAI, né? Ok. Questão de ordem, vereador Anderson Salles. Presidente, eu acho que deve seguir o trâmite normal do projeto, porém, cabe à Leia já convencer lá essas propostas do passo, viu, Leia? E o plenário, porque senão vai ter problema lá de vetar ele. E você acha que se ele não é parecido e ele comporta, vai ter que começar a fazer uma articulação com o passo, com o plenário, para poder aprovar. Acredito eu que se essa relatora está manifestando pela aprovação, vamos seguir. Ok. Tá ok? Em votação, vota a relatora pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei, número 069, de 2019, de autoria do vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a implantação de caixas coletoras de resíduos sólidos nos bueiros dos logradouros do município de Goiânia.
Em relação à matéria ora analisada, vislumbramos a possibilidade da iniciativa parlamentar não interferir no princípio da proporcionalidade e razoabilidade naquilo que é de competência do Executivo Municipal. Não há que se falar em desrespeito às regras elaboradas pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Desta forma, a proposta encontra-se amparada nos ditames constitucionais. A vereadora Tatiana Lemos, ao elaborar seu relatório, frisa que o projeto de lei não interfere na competência do chefe do Poder Executivo. Seu voto é pela aprovação. O autor solicitou retirada da matéria da pauta do dia 22 de maio de 2019. Posteriormente, através do ofício 932, o autor solicitou a continuidade regular da tramitação da proposta em discussão. Bom, rapidinho também. Primeiro, parabenizar o Anderson. Eu acho que tudo que nós fizermos com relação à coleta de lixo, à questão do resíduo sólido, eu fiz um projeto, eu não me lembro se ele foi aprovado ou se está com pedido de vistas, que é a respeito dos caminhões. Nós somos uma das poucas capitais que os caminhões não têm o recipiente para o chorume, Paulo. Derrama o chorume na rua. E anteontem, na sexta-feira, nós tivemos um acidente com mais de 8 motos que passou atrás de um caminhão de chorume, além do mau cheiro, além das doenças que aquilo ali traz, né? E outra, não tem nada. Eu trabalho no ramo da construção civil, né? A minha família tem lá caminhões, eu sei o que um caminhão custa e o que um caminhão arrecada em qualquer tipo de obra. Não tem nada mais rentável, Sabrina, do que um caminhão desse que é alocado lá na Comurg. Nada mais rentável, nada. Então, do caminhão que é dona? Pode ser. Mas, então, assim, eu quero te parabenizar, dizer que vou votar com satisfação. Existem matérias, eu sempre digo aqui para todos nós, existem matérias que nós só votamos. E existem matérias que a gente trabalha para a matéria ser aprovada. Essa é uma das que eu quero trabalhar para ser aprovada. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. É plágio. Plágio. É da Tatiana. Projeto de lei número 076, de 2019, de autoria do vereador Emilson Pereira, que veda nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340. Em que pese a relevância do tema proposto no projeto de lei, a inviabilidade da presente mostra-se patente do ponto de vista formal, uma vez que trata de tema já normatizado pela Lei Orgânica do Município, artigo 20A, inciso 1, a linha K. Lei que, como se sabe, possui status de da Constituição Estadual, demandando quórum diferenciado para modificá-lo. Ao se pronunciar sobre o projeto, a vereadora Leia cita em seu relatório que o autor apresentou proposta que já estava regulamentada por lei, incorrendo em vício formal que eleva o tipo de norma inconstitucional, motivo pelo qual seu voto é pela rejeição. Senhores, isso aqui já está na lei orgânica, Eu tem que arquivar. quero dar só um pitacozinho, pode, por questão Vamos de ordem. pedir o voto separado, arquivamento. Questão de ordem, presidente, eu quero dar um pitaco. Tá. É arquivamento. Eu posso falar, minha querida presidente? Quando você namora o projeto aí, por favor. Eu gostaria de dizer que os projetos do Emilson têm sido plagiados por todos que ele apresenta. Esse projeto parece que é da Tatiana. Tatiana, ou foi a Sabrina que apresentou esse projeto? Já é lei, na verdade. Já é lei. Contratar quem tem um projeto nessa forma. Então, eu acho o seguinte, nós temos que parar com isso, a assessoria dos vereadores tem que fazer pesquisa para não fazer coisa que perca tempo o tempo todo e gasto de papel, de informação, e vai e vem. Então, eu acho que tem que haver uma assessoria para pesquisar essas coisas. Bom, primeiro porque a própria lei da ficha limpa... Uma questão de ordem. Claro. Primeiro porque a própria lei da ficha limpa já fala sobre isso. Eu estava falando com a Cristina aqui, a Cristina bem lembrou, o próprio Sérgio Moro, no projeto que ele tem lá de anticrime, ele retirou isso de pauta. Por quê? Porque até uma pessoa que já foi condenada, se ela pagou pelo que ela fez, ela tem direito de ir e vir, de transitar, de trabalhar, de ser reinserida dentro da comunidade. Então, assim, tem coisa que daqui uns dias nós vai ser proibido de vir para cá, Paulo.
Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 108 de 2019, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que estabelece dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço de distribuição de energia elétrica no município de Goiânia. O Decreto Legislativo número 15 de 2015 institui a Frente Parlamentar pela Qualidade do Serviço Público prestado pela cidade de Goiânia e dá outras providências. Dá embasamento legal para que os vereadores verifiquem a qualidade do serviço e a prestação de contas por parte de empresas prestadoras de serviço de distribuição de energia elétrica no município de Goiânia, como solicita a autora da presente proposta. Diante disso, não há necessidade do prosseguimento do projeto de lei em questão. Foi designada a vereadora doutora Cristina para emissão de relatório. Em sua análise, cita que, apesar da existência de um diploma legal que verse sobre a instituição de uma frente parlamentar de fiscalização de serviços públicos, entende a relatora que uma lei é o melhor mecanismo para a efetiva fiscalização dos meios de prestação de serviços públicos. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Depois da Vereadora Tatiana, eu quero dar um Tatiana, pitaco. vereador Paulo, depois Bom dia a Anderson. todos. Esse é um projeto que eu gostaria muito que ele prosperasse nessa casa. Por exemplo, a Enel é uma das piores prestadoras de serviços elétricos que tem, com inúmeras reclamações. Piorou muito. É a pior do Brasil. Não é das piores, é a pior. E piorou muito o serviço. E ela não presta contas a essa casa, que nós, Goiânia, dá a ela, concede a ela poder prestar esse serviço. Então, nós temos que poder conversar com a Enel, indagar, cobrar, e ela prestar contas, inclusive, do péssimo serviço que ela faz. Então, nesse projeto, nós colocamos na forma da lei, porque existe a frente parlamentar, ela não pode obrigar. Então, o que nós estamos querendo é colocar na forma da lei que a Enel, por exemplo, empresas concessionárias, né? Por exemplo, a Enel, a Saneago, enfim, elas tenham que vir, sim, prestar contas a essa casa quando solicitado, inclusive quando vai fazer aumento. A Saneago, esses dias, fez um aumento aí de água, nós, vereadores, só soubemos na hora que chegou praticamente a conta na casa do contribuinte, do consumidor, na verdade. Então, nós temos que ter o direito, na forma da lei, deles virem aqui a gente cobrar não só a prestação de serviço, ou, por exemplo, quando vai aumentar uma tarifa, por que está aumentando essa tarifa e o que justifica isso? Quero dar um pitacozinho. Quero parabenizar a Tatiana, que sempre apresenta bons projetos, tem uma assessoria competente e merece o nosso aplauso. Agora, gostaria que você estendesse também, fizesse uma emenda que atingisse a Saneago pelo péssimo serviço. Água barrenta, falta água, falta respeito. Então, eu gostaria que você incrementasse. Já tem? Vetou? Infelizmente, os bons projetos realmente só recebem veto. Eu fico... deixar em plenário para mim falar mais. Tchau. Vereadora Cristina, depois vereador Anderson. Bem, eu quero parabenizar a vereadora Tatiana e deixar claro que a frente parlamentar é diferente de uma lei. Então, isso traz a força da lei. E destacando que as empresas, quando são privatizadas, elas também deixam de fazer o trabalho de redução da desigualdade social. Deixam de existir as cotas sociais. Nós estamos tentando ajudar a dona Celina, aquela que, né, foi mídia nacional aí porque teve um momento de desespero e arrancou os dentes com alicate, que até vai ser a audiência dela frente à secretária de saúde. Ela tem uma filha que é autista. E a menina não pode ficar no escuro, só que tem 3 meses que ela não paga a conta. E, mesmo com relatório médico, com todos os atestados, a Enel não atende o pedido. Então, essas questões, por isso que eu sempre digo, tem temas que o poder público tem que ter o controle sobre ele. E um deles é o fornecimento de luz, energia, água e esgoto, né? Então, o mínimo que essa casa pode fazer é participar dessas discussões, desses debates, taxa de aumento, cota social. Eu acho que esse é o nosso papel também, protegendo o município de Goiânia. Vereador Anderson Salles Bocão. Obrigado, presidente.
o cidadão goianiense já paga, no seu talão de energia, a taxa da COSIP, já é descontada antecipadamente. Por que eu falo isso? Eu quero até parabenizar a vereadora Tatiana pelo projeto. Esse eu vou lutar para aprovar, não vou deixar arquivar igual o outro fez, não, viu? Para vetar, não. Sabe por quê? Existe no meu gabinete, se eu não me engano, 6 projetos que eu peço a instalação de rede de baixa tensão, com poste, com as luminárias, que está ali a minha assessora, que é aquele que acompanha essas demandas, e esse tem praticamente travou, sabe? Assim, não se tem projeto, os que se recebeu não se executam. Por quê? Porque eles falam lá que tem que receber uma parcela de 24 bilhões, que a prefeitura não repassou para a antiga CEL, que hoje é a Enel, virou um balaio do gato lá dentro. Não tem comando, sabe quem está pagando o preço? É só o cidadão contribuinte. Porém, dizem aqui no relatório do projeto, aqui, a manifestação da nossa assessoria jurídica, que fala, a Procuradoria fala que existe aqui dentro da casa uma comissão com a função de fiscalizar a prestação deste serviço. Pergunto aos novos pares aqui, vocês conhecem essa comissão? Quem é que faz parte? Porque se alguém conhecer, eu queria que me informasse, que eu quero remeter um monte de denúncia para essa comissão, porque eu acho que não está fiscalizando essa empresa, ridícula empresa, que não presta um bom serviço, ao contrário, faz um desserviço aqui dentro da cidade de Goiânia, inclusive de não cumprir aquilo que o cidadão já paga antecipadamente, que é a taxa de iluminação, chamada COSIP. Obrigado, presidente, mas vamos aprovar esse projeto mais depressa, viu, Tatiana? E fazer um trabalho de articulação com o PAS para que não vete esse projeto, porque senão, se inventar, a Câmara tem que ter posicionamento de estar do lado do contribuinte, presidente, está difícil. Viu? Em discussão, em votação, aqueles forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 148 de 2019, de autoria da vereadora Leia Kleber, que autoriza o Poder Público Municipal a instituir o prêmio assiduidade destinado aos professores da rede municipal de educação na forma que especifica. Atualmente vê-se com frequência a utilização de um peculiar instrumento normativo pelos legisladores, as chamadas leis autorizativas, que dispõem sobre matérias de alçada do Poder Executivo, em especial a celebração de convênios, a consecução de obras e programas. Na realidade, esses instrumentos não são normativos, nem tampouco podem ser chamados de leis. Essas, diferentemente, são dotadas de características como a imperatividade, a coercibilidade, a generalidade e a abstratividade. Assim, verifica-se que, no sistema atual, o chefe do Poder Executivo ficou incumbido de estabelecer as políticas e diretrizes administrativas, bem como criar programas de governo. Esse preceito advém do imperioso respeito ao princípio da separação dos poderes, considerando cláusula pétrea nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. Expressa-se pela inconstitucionalidade da matéria. Foi designada a vereadora doutora Cristina para emitir relatório sobre o processo. Em sua análise, ressalta a falta de juridicidade nos projetos de leis autorizativos, existindo diversas manifestações do STF pela inconstitucionalidade das leis autorizativas, por violarem o princípio da independência e harmonia dos poderes. Seu voto foi pelo arquivamento. Senhores, eu quero falar sobre isso, porque são julgados recentes, na outra legislatura ainda se debatia isso, mas nessa nova o STF já tem reiterados entendimentos que as leis autorizativas elas não influenciam no ordenamento jurídico. Nesse sentido, não existe razão para se fazê-las, por isso eles consideram inconstitucional. Então, é um novo entendimento do STF, muito bem colocado pela doutora Cristina. Então, eu acredito que essa comissão, inclusive, deveria rever essas leis autorizativas e a gente informar os vereadores, a gente mandar para cada gabinete o posicionamento do STF a respeito disso. É claro, se essa comissão quiser aprovar, será aprovado, mas muito provavelmente vai ser vetado e, na Justiça, a Prefeitura vai conseguir manter esse veto pela inconstitucionalidade. Vereador Zander. Bom, na verdade, a lei autorizativa ela foi criada para aquelas matérias que nós, vereadores, não pudéssemos legislar sobre elas. Na grande maioria, Wellington, Tatiana e Cristina, que estava aqui na legislatura passada. E a Sabrina também, que estava, porque ficava aqui direto com a mãe dela. Então nós temos uma lei que foi aprovada por todos nós, no fim da legislatura passada, porque nós éramos uma das poucas cidades do Brasil, não vou nem dizer capital, que o vereador não legislava sobre matéria de cunho financeiro. Uhum. Então, nós temos uma lei aqui, ela tem um nome, até em homenagem, eu pus em homenagem ao ex-prefeito Darcy Accorce,
que é uma lei de orçamento participativo. Porque se você destinar, e aí está a importância agora da LOA. Antes a LOA, a gente apresentava a matéria e depois a gente não dava atenção. Né? Tem muito vereador que eu vejo direto falando aqui, eu não apresento mais nenhuma emenda, não sei aonde. Né? Eu apresento todas as que eu quero e eu tive, por exemplo, você teve emenda impositiva que foi aceita, eu tive a de 1 milhão que foi aceita para o hospital veterinário, né? A da Priscila, de 200 e poucos mil também para o hospital foi aceita. Por quê? Porque eu, na LOA, Tatiana, eu mostrei aonde tem o dinheiro. Aí nós deixamos de ter esse artifício, né? de poder apresentar ela autorizativa para que o prefeito pudesse mandar. Para mim é o maior absurdo do mundo. A lei do passe livre, que a Tatiana fez, brigou, veio aqui, vetou, depois foi lá, veio e mandou a lei do executivo. A lei do adote uma praça, apresentou aqui, foi lá, brigou, voltou, vetou, depois mandou a lei. É desonesto conosco. A palavra é essa, ele é desonesto conosco, porque somos nós que buscamos dentro da comunidade. Eu vejo a Sabrina, eu acompanho praticamente todos os vereadores aqui nas mídias sociais, até para saber se a minha está boa ou está ruim. E a minha está boa. Então, eu vejo o Wellington fazendo um mutirão, eu vejo o Anderson sentado vestido de médico lá no meio da praça, no meio do mato, eu vejo a Sabrina com a enxada, eu vejo a Cristina dando a palestra, eu vejo mesmo. Por quê? Porque nós estamos atendendo a população. Não existe nenhum instituto, e eu desafio, doutor, desafio nós aqui a acharmos um instituto, com todo o respeito que eu tenho ao Instituto Getúlio, como é que chama? Getúlio Vargas, a Universidade Federal, não tem ninguém que possa passar a fazer uma assessoria de como está a nossa cidade, o bom e o ruim, do que o vereador. Você saiu da sua casa hoje, se você mora em prédio, eu moro em prédio. Tem lá todo dia na minha casa, quando eu saio ou quando eu chego, ou uma pessoa me esperando ou um bilhetinho. Todos os dias. No meu escritório no setor Pedro, hoje é quarta-feira, eu atendo lá uma média de 70, 80 pessoas, do mesmo jeito. Então, ali tem pedido pessoal, mas o pedido pessoal é porque está doente, é porque está... E tem também o pedido que é para a comunidade, para roçar a praça de esporte, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eu acho que era bom a gente ter essa conscientização, até para que os vereadores façam uma chuva de emendas com relação à LOA. Presidente, só... Vereador Hélio, depois vereadora Leia. Eu conversei com a Leia hoje mais cedo sobre essa questão desse projeto e eu tenho certeza que ela teve a mesma conversa que eu tive com o secretário, que ele quer fazer isso. Está tendo muita falta de professores e atestado. E ele quer o quê? Aquele que não tiver nenhuma falta, dar uma gratificação para esse profissional. Então, acredito que a Leia conversou com ele também, né, vereadora, e apresentou esse projeto para ajudar e antecipar o projeto que ele queria mandar. Um requerimento, vereador, em forma de requerimento. E essa questão de inconstitucional, o projeto que eu fiz uma emenda no projeto da vereadora Cida, né, da sua mãe, que era a questão do lixo, que eu e o vereador Zanos apresentamos, no outro, só que um dia depois que ela apresentou. E eu apresentei aquela questão da pessoa poder tirar foto e autuar aquele que está jogando descarte de lixo irregular. Foi sancionado pelo prefeito. Então, assim, era inconstitucional aqui, todo mundo debateu, falou que ia ser vetado e foi sancionado. Eu acredito que é um projeto que tem uma iniciativa boa. Eu acho que a gente deve aprová-lo e deixar com que a prefeitura analise e, se caso ela queira, já que o secretário quer dar essa gratificação aos profissionais, que ele a sanciona. Vereadora Leia. Bom, mais uma vez, eu quero colocar aqui sobre esse projeto. A maioria dos vereadores aqui faz parte da nossa comissão de educação. E eu tenho as minhas visitas regulares às escolas, às CMEs, né? E o maior reclame dos diretores, né, é justamente isso que foi colocado pelo Wellington. É realmente a falta de comprometimento, às vezes, do professor, às vezes, por um motivo banal, ele vai apresentar atestado, enfim. E aí o corpo docente da escola acaba ficando em déficit. Por essa razão, né, nós tivemos uma audiência com o secretário de Educação, o professor Marcelo, onde nós colocamos, e ele disse, olha, vereadora, eu quero que isso já estava em pauta para que nós entrássemos em discussão com o prefeito. Então, eu acredito que vários projetos já passaram aqui, né, autorizativos, e eu venho, mais uma vez, fazer um apelo a todos os vereadores dessa comissão,
que deixe o nosso projeto prosperar. Por quê? Porque quem vai ganhar com isso é realmente o professor que está lá, principalmente a direção da escola, né? Então, eu venho fazer esse apelo, que não impeçam, né, o prosseguimento desse projeto. Muito obrigada. Só para fazer um esclarecimento, assim, não é porque a gente aprovou é que a gente tem que continuar no mesmo erro. Esse projeto, como ele determina aqui, ele é autorizativo. Ele não cria uma obrigação da prefeitura, em momento nenhum. Se a prefeitura não quiser, ela não faz. Então, é um projeto que, na prática, não tem efetividade. Foi a mesma coisa do projeto do vereador Tiãozinho Porto, que a gente votou pelo arquivamento em relação à data base dos agentes de saúde. É o mesmo, é a mesma questão. Agora, a gente pode votar pela rejeição e mandar, agora que fique claro que é inconstitucional, que nós estamos indo contra uma determinação do STF. Essa é uma comissão de Constituição e Justiça. Então, se a gente também não começar a nos educar nesse sentido, a gente vai continuar aprovando projetos inconstitucionais, vamos continuar apanhando na imprensa e vamos continuar não resolvendo o problema da população. Porque a briga de Vossa Excelência ela é visível. As pessoas sabem da sua briga em relação a isso. Então, nós temos outros mecanismos, como o próprio requerimento, para que possa marcar o seu posicionamento dentro da legalidade. Você pode fazer um requerimento à prefeitura para que ele envie a esta casa o projeto. Mas, enfim, eu não voto. A comissão ela tem toda a autonomia. Mas, como presidente, e a parte já tem alguns dias que eu tenho estudado mais e trabalhado, eu acredito que eu tenho que mostrar o posicionamento, principalmente quando a gente tem normativas, jurisprudências e, às vezes, leis concretas que determinam a nossa competência ou não. Então, só essa a minha alerta, vereadora doutora Eu Cristina. quero só deixar aqui que eu acredito que o prefeito ele não vai vetar, muito pelo contrário, né? Até porque já tive, como eu disse, em audiência com o secretário, e sempre tenho feito as minhas visitas, levando os relatórios também da comissão para o prefeito. Então, assim, eu quero pedir a ajuda dos vereadores para que a gente esteja dando prosseguimento, né, nesta casa, e eu torço muito para que chegue para o prefeito e que ele não possa vetar, e muito pelo contrário, que ele possa, sim, acreditar e ouvir, né, porque é igual o Zander acaba de falar. Quem conhece melhor a realidade da população somos nós, os vereadores. Né? É o Zander, é o Wellington, que nós estamos em contato com a população. E, mais do que nunca, como presidente da educação, eu estou também dentro das escolas e tenho visto o reclame, né? Não só dos professores, mas também dos diretores. Bem, como relatora do projeto, não poderia deixar de me manifestar. Aqui, o nosso dever e o nosso papel é trabalhar pela constitucionalidade e legalidade. Então, é um flagrante projeto inconstitucional, já com normativa do STF, já pacificada essa questão. A luta é válida, a luta é necessária. Nós estamos na Comissão Especial de Inquérito da Educação, as maiores reclamações dos professores são essas. Como relatora também da comissão, me proponho a colocar isso dentro do relatório como uma pauta da presidente da Comissão de Educação dessa casa, a vereadora Leia Kleber. Nós temos outros caminhos e outros mecanismos, mas é flagrante erro constitucional. Então, isso, infelizmente, é formalidade, é lei, não tem como ignorar esse caminho que se trilha de maneira equivocada. Então, eu acho que a luta é da senhora, tenho total apoio, sou da Comissão de Educação também, trabalharíamos isso junto com a senhora, junto ao prefeito, junto ao secretário, mas eu, como relatora, não poderia cometer um erro constitucional, porque eu acho que esse é o princípio dessa comissão, né? Por isso que votei pelo arquivamento, mas me coloco à inteira disposição para, com o instrumento e o caminho correto, a gente fazer essa reivindicação, inclusive deixando aí à disposição a Comissão Especial de Inquérito. Eu acho que a vereadora Sabrina, Zander, que também são da comissão, Anderson Salles Bocão, Tatiana, quase todo mundo aqui é da comissão. Eu acho que
cabe, sim, colocar isso como uma pauta da vereadora Léa Kleber, né? Mas, por esse caminho, infelizmente, nós não temos como trilhar, né? Eu não poderia, como relatora, fazer essa relatoria contrária até a uma decisão já do STF. Né? Quem quer fazer um voto contrário? Vereadora Tatiana. Eu quero justificar o meu voto, não pela questão de ser inconstitucional, que isso só já justificaria, mas eu quero justificar em relação ao mérito. Né? Eu sou contra esse projeto no mérito dele, porque ele me lembra muito o projeto do bônus, que foi aplicado pelo Marconi. Por quê? Porque ele considera que o problema da educação é a falta de assiduidade dos professores. E eu não jogo essa carga nos professores. Né? Eu acho que o grande problema da educação no Brasil e em Goiânia são vários outros, inclusive a falta de professores, inclusive a superexploração da categoria, inclusive as péssimas condições de trabalho nas escolas, inclusive... Gente, são tantas coisas, até a falta de giz, né? Inclusive os baixos salários, inclusive o não pagamento dos direitos, como database, piso e tudo outro, inclusive a desmotivação, que deixa os professores loucos mesmo, e cansados e estressados, porque trabalham 3 cargas horárias, de manhã, de tarde e de noite, recebem mal e não conseguem pagar as contas mínimas. Então, são tantos os problemas da educação na nossa cidade, que a assiduidade, essa conta não é dos professores. Né? Eu acho que a estrutura, a falta de estrutura, a falta de valorização do professor é a primeira coisa. Se os professores estivessem ganhando como ganha no governo do PCdoB, no Maranhão, o mínimo que um professor ganha lá é mais de R$5.000. Né? E esse é o salário que o governo do PCdoB paga lá no Maranhão. Flávio Dino. Né? Então, se tivesse nessa situação, numa escola ótima, com os professores, todo o quadro composto, aí nós podíamos falar de prêmio por assiduidade. Agora, então, eu vou votar contra em relação, não pela inconstitucionalidade, não. Até se ele fosse constitucional, aqui eu votaria a favor, mas lá no plenário eu votaria contra. Né? Mas, então, são 2 motivos. Primeiro, porque é inconstitucional, mas, para mim, primeiramente, também, em questão do mérito do projeto. Voto separado? Então, nós temos 2 votos em discussão. O primeiro do arquivamento, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O primeiro voto é pelo arquivamento. Aqueles forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Favorável para arquivar. Então, fica quieta. Então, contrário, Bocão, Leia, Zander e Wellington. Então, vamos colocar em votação, voto separado pela aprovação. Senhores, nem pela rejeição, e aí vai para o plenário? É muito errado. Porque, se for pela rejeição, continua no plenário. Porque é inconstitucional. Pode ser pela rejeição, mas vai para o plenário. Então, aqueles que forem favoráveis à rejeição permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela rejeição. Todos votaram pela rejeição, senhores? Eu não. Não. Infelizmente. Pela rejeição. Projeto de decreto legislativo número 020/2019, de autoria do vereador Cabo Sena, que concede título honorífico da cidadania goianiense ao senhor Adenilson Santana dos Santos. Senhores, nós temos 3 títulos, posso ler em bloco? Projeto de decreto legislativo 022, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que concede título honorífico da cidadania goianiense ao senhor Tito de Souza Amaral. Projeto de decreto legislativo número 025/2019, de autoria do vereador Denis Trindade, que concede título honorífico cidadão goianiense ao senhor Dr. Luiz Augusto Paranhos Sampaio. Em discussão, os 3 projetos. Eu quero falar só de um, que é com muita honra, né? A Sabrina teve uma
Um dia desse eu falei pro meu menino, eu falei assim, nossa, mas você está esperto, hein? Ele falou, não, eu estou inteligente. Tá certo, né? A Sabrina foi mais inteligente. Falar de uma pessoa que eu conheço, e aí agradeço a Sabrina, porque ela, sabendo da minha ligação com o Tito é advogado, meu advogado pessoal, uma das cabeças pensantes, fez parte, né, o Tito foi um das pessoas que ajudou a redigir a lei da ficha limpa no Senado Federal, e uma pessoa foi agora, ocupou 2 secretarias, né, no final do governo do Marconi, do Zé Hélito, e a Sabrina propôs esse título de cidadão para ele, tinha que ser eu, mas foi a Sabrina, e ela me agraciou com a relatoria. Então, Sabrina, quero te parabenizar, porque é justo, nada mais justo do que, né, tem algumas pessoas... Eu sempre digo que o título de cidadão, eu, para mim, votar contra um título de cidadão, eu votei contra um, e contrariado, que foi porque eu fazia parte de um bloco no qual eu liderava, que era o Bloco Moderado, e foi proposto um